Então vamos iniciar com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco neste tempo em que nós vamos ter para estudar a sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado. Mais uma vez nos podemos encontrar aqui para juntos podermos estudar a tua palavra. Seja um tempo profícuo, um tempo em que nós podemos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras e possamos também compreender a importância, Senhor, daquilo que nós estamos a ler e aquilo que nós devemos fazer em função daquilo que aprendemos. Por isso, capacita-nos para aprendermos, Senhor, e encoraja-nos para aplicarmos. Pedimos isto para nós, assim como para todas as classes que estão agora a decorrer. Ajuda cada professor para poder ensinar bem, com integridade. Ajuda cada aluno, Pai, para poder participar ativamente desta aprendizagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o Pentateuco, começamos bem no início e fomos avançando desde o início do livro de Gênesis e a ideia é nós irmos até ao final do Pentateuco e depois darmos continuidade para continuarmos a estudar a história do povo de Israel. Nós, na última vez que nos encontramos aqui há 2 semanas, terminamos o livro do Levítico. E hoje vamos então iniciar o estudo no livro de Números. São aqueles livros que poucas vezes nós lemos, mas que são importantes, como temos visto, para nós aprendermos mais sobre a lei, o porquê da lei, a utilidade da lei para aquele contexto, mas acima de tudo para nós aprendermos mais sobre o Senhor, a importância da santidade. E aquilo que nós aprendemos no livro, mais do que aquilo que é a repetição daquelas práticas, porque percebemos que para nós não tem significado, é nós percebermos a natureza de Deus e esta não mudou. A santidade que era pedida daquelas pessoas é a mesma que é pedida de nós, porque Deus continua a ser santo e porque Deus é santo, então nós devemos ser santos. E este é o espírito com que nós devemos estudar estes livros e agora vamos então dar continuidade a este estudo, mas iniciando aqui um novo livro. E os pontos que nós temos para hoje são estes que vos apresento. Vamos fazer aqui uma pequena introdução muito breve. A ideia não é nós aprofundarmos nem tornarmos isto uma lição de um seminário teológico. Nós queremos que as lições tenham um cunho prático e a ideia é que os irmãos tenham uma ideia geral e depois o estudo aprofundado possamos fazer em grupos mais pequenos ou cada um poder fazer autonomamente. E entrando no livro vamos logo ver aqui uma contagem e vamos perceber que o livro de Números tem de facto muitas contagens, daí o seu nome ter a ver com isso, com números, porque são feitos a contagens do povo, é feito o censo de formas diferentes, das diferentes tribos, e por isso o nome do livro está associado a estas várias contagens, e por isso então temos este nome que é Números. Vamos ver a organização das tribos no acampamento, porque nós quando pensamos no acampamento, nós, se calhar, na nossa cabeça temos um grupo de pessoas que está a acampar no deserto, mas vamos compreender que eles não estavam de forma desorganizada. Eles tinham uma organização e cada um acampava de acordo com esta organização que estava estabelecido, de acordo com a tribo a que faziam parte. Vamos depois ver também aqui o resgate dos primogénitos e a sua importância. Nós, de certa forma, já falamos um pouco sobre isso, mas hoje vamos perceber aqui um pormenor que está associado. Vai haver aqui repetição de várias leis, nós vamos saltar, porque algumas delas são repetição de leis que já foram apresentadas em Êxodo e em Levítico. Vamos destacar aqui uma ou duas e depois vamos ver o que é que vai acontecer, porque desde que o povo saiu do Egito, o povo saiu, rumou para sul, estabeleceu-se no Sinai. E até agora, todo o livro de Levítico, grande parte do livro de Êxodo e todo o livro de Levítico, toda a história que nós estudamos até agora, o povo estava junto ao Monte Sinai. Então, a partir do final desta lição e o início da próxima lição, vamos ver a primeira vez, cerca de 11 meses depois deles terem chegado ali no Monte Sinai, que eles vão finalmente partir em direção à terra prometida. Nunca nos podemos esquecer que Deus prometeu uma terra. E o destino do povo é chegar a esta terra. Então, eles estão apenas numa paragem técnica, podemos dizer assim, para agora poderem avançar em direção a esse destino que é a Terra Prometida, porque eles estão apenas no Monte Sinai, nesta fase da história em que nós estamos a estudar. De forma então muito resumida, na sequência daquilo que já dissemos, o livro de Êxodo mostra-nos a saída. E o próprio título indica isso, porque Êxodo significa saída, e nós estudamos isso na história, quando há um deslocamento populacional de um lugar para o outro, nós dizemos que houve o êxodo, a saída. E o nome do livro explica isso mesmo, que é a saída, o êxodo do povo de Israel do Egito para a sua terra prometida, mas a história dos 5 primeiros livros da Bíblia é precisamente esta história do povo quando sai até chegar
a terra prometida. Então, o livro de Êxodo, basicamente, se pudéssemos resumir, diríamos que é a mão poderosa do Senhor que tirou o povo de Israel do Egito. O livro de Levítico é um livro que fala sobre a santidade. Porquê? Deus tirou o povo do Egito. Mas o povo não conhecia quem era este Deus. Lembram-se quando Moisés estava a falar com o Senhor e o Senhor disse, vai e apresenta-te e diz que eu falei contigo. E Moisés vai dizer, mas eles não te conhecem. Então o povo precisava de conhecer quem era este Deus. O povo precisava de saber como é que era a santidade deste Deus. Então o livro de Levítico é o Senhor a dar-se a conhecer ao povo, demonstrando que é um Deus santo e que precisa de ser adorado, e quem está diante dele deve ser igualmente santo. Então o livro de Levítico, em essência, é isso que nós encontramos. O livro de Números, que é aquele que estamos a estudar a partir de hoje, é a transição entre a saída, Deus dá-se a conhecer, e agora o que é que vai acontecer? Porque eles têm que ir para a terra prometida, e é um livro de transição. E depois eles vão iniciar a sua caminhada. Então, basicamente aquilo que eu disse é que o livro de Números vai ocorrer entre a saída do povo até a chegada à terra prometida, passando por várias coisas, porque agora o povo já pode ir para a terra prometida, porque vai receber a lei, já recebeu, não é? Então, o sacerdócio está instituído, a liderança está bem definida e o povo, agora sim, pode começar a sua marcha em direção à terra prometida. Estamos a falar para uma distância que poucas semanas, eventualmente um par de meses, o povo chegaria à terra prometida. Vamos ver que vai demorar muito mais que um par de meses, havemos de perceber a razão, mas o povo em breve vai começar a sua marcha para uma jornada que seria muito breve, relativamente em termos de deslocamento. E é isso que nós temos até agora. O livro de Número, então, começa precisamente Deus a organizar o povo. E aquilo que Deus vai pedir, nós encontramos logo no início do livro, é o censo. E diz assim o texto: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai o censo de toda a congregação, segundo as suas famílias, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Exatamente aquilo que acontece de 10 em 10 anos quando é feito o censo. Mas esse censo tem aqui algumas características e importa nós percebermos que tipo de censo se trata. É um censo que tem a ver com a contagem apenas dos homens, com mais de 20 anos e pessoas que estão prontas para a guerra. Não se esqueçam que o povo agora vai em direção à terra prometida. Eles vão passar em territórios hostis. Eles vão lidar com povos e alguns deles vivem de conflito, vivem da violência, vivem de saque, vivem de raids, roubam aquilo que os outros amealharam e voltam para o seu acampamento. Então Deus vai agora dizer a Moisés para que faça o levantamento de quantas pessoas, homens, adultos, que estão preparados para a guerra. Agora os irmãos podem, se calhar aqueles que têm uma memória um bocadinho mais aguçada, começar a perguntar: mas já não tinha sido feito um censo antes? De facto tinha. Quando nós estudamos o livro de Êxodo, nos capítulos 30 e 38, também foi levantado um censo, com características muito semelhantes. Será que se trata do mesmo censo ou estamos a falar aqui de um censo diferente? E nós temos que ter sempre este cuidado quando estamos a ler o Levítico, porque algumas vezes vamos encontrar coisas que são novas, como este censo, mas parecida com uma coisa antiga, que já aconteceu. Noutras vezes vamos encontrar repetições. No livro de Levítico, nos 10 primeiros capítulos, vamos encontrar várias repetições daquilo que nós já estudamos do livro de Números, várias repetições daquilo que nós já estudamos em Levítico. E é importante nós sabermos também distinguir aqui estas diferenças. No livro de Êxodo, de facto, foi feito um censo. E este censo foi feito porque para se contar também as pessoas e era para haver a cobrança de um imposto. E esta cobrança do imposto serviu depois para que se pudesse construir o tabernáculo.
Então, foi feito o censo para que de cada pessoa se cobrasse meio ciclo. E eu fui fazer as contas, no total, cobrando meio ciclo, considerando o número de pessoas que fizeram, que resultou da contagem do censo, deu qualquer coisa como 4 toneladas e 440 quilos de prata, considerando as medidas que nós temos hoje. Estamos a falar de muita prata. Muita prata que era necessário para a construção de várias coisas que tinham a ver com o tabernáculo. Partes das estacas, alguns pregos, podemos assim dizer, para ligar as estacas aos tecidos. Então, todo este censo serviu para depois cada uma das pessoas recenseadas então fazer este pagamento. Então estamos a falar aqui de um censo em Êxodo que não tinha a ver com uma organização familiar ou tribal. Simplesmente era saber quantas pessoas existem e agora dizer, muito bem, cada um vai ter de pagar o seu imposto. Então vemos que para uma vida em comunidade a ideia da cobrança do imposto é necessária. Porquê? Se por um lado nós conseguimos ver que Deus promove a iniciativa privada, mas há bens que são comuns. E o tabernáculo era um bem comum. Se é um bem comum, quem paga? Temos que pagar todos. De certa forma, é um princípio que nós utilizamos. Quem paga a luz e a água que nós consumimos neste espaço, que é de todos nós? Temos que ser todos nós. Então tem que haver contribuições para aquilo que é o bem comum. Apesar de Deus promover que cada um, para além do bem comum, possa ter aquilo que é os seus bens pessoais, os seus bens familiares, aquilo que a pessoa precisa para a sua vida e para também depois deixar para os seus descendentes. Em Números, o censo é diferente. O censo tem um objetivo diferente. Tem um objetivo de fazer a contagem das pessoas preparadas para a guerra e organizadas por família. Porquê? O povo vai começar a sua marcha em direção à Terra Prometida. E eles vão marchar de forma organizada. Deus precisa que Moisés tenha noção quantos soldados vão no grupo da frente, quantos soldados vão no grupo do meio e quantos soldados vão no grupo da retaguarda. Porque este censo agora é por tribo e dentro de cada tribo por família, que é para que o povo tenha uma organização. E nós com isso aprendemos aquilo que nós temos vindo a aprender. Deus é extremamente organizado. Então Deus vai agora pedir para que este censo seja feito. E deste censo vai sair estes números que os irmãos podem ver. Então nós estamos a falar apenas de homens com mais de 20 anos ou mais de cada tribo, e nós encontramos esta contagem. Os irmãos depois poderão estar a ver no capítulo 1 do livro de Números, e somando tudo vai dar ali aquele número de 603.550. Agora alguém poderá dizer, mas o pastor várias vezes diz que era uma população superior a 2 milhões. Sim, digo e repito, muito provavelmente era superior a 2 milhões. Aliás, eu afirmo isso com muita certeza. Porquê? Estamos a falar de homens com mais de 20 anos, vamos considerar que grande parte deles eram casados, então temos que duplicar este número. E eles não tinham um filho como nós e nem 2 filhos como nós. Eles tinham tantos filhos, não se esqueçam, que os egípcios ficaram com medo, porque eles multiplicavam-se muito. Então estamos a falar de famílias que com facilidade tinham 4, 5, 6 filhos. Agora vamos adicionar mais 4, 5 por cada uma das famílias que vão surgir destes homens com as suas mulheres. Estamos a falar de uma população superior a 2 milhões com muita facilidade. E vamos considerar que ainda falta aqui uma tribo, que ela não aparece nesta lista, porque os irmãos agora vão contar, e vão contar aqui quantos nomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta uma tribo. Na verdade, falta a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela não é incluída porque ela tem uma contagem diferente. Diz assim as Sagradas Escrituras: mas os levitas não foram contados entre eles. Entre eles quem? Estes que estavam preparados para quê? Para a guerra. Os levitas não iam combater. Tinham uma função diferente. Diz assim: porquanto o Senhor falara a Moisés dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Então,
os levitas não foram contados neste censo, que dá este total. Eles foram contados, mas para uma função diferente, que é para tratarem apenas das coisas sagradas que tinham a ver com o sacerdócio. E a contagem dos levitas foi de todos os levitas, homens, com 1 mês de idade para cima. E totalizaram 22 mil levitas. Agora os irmãos estão aqui a pensar que esta aula vai ter aqui muita matemática. Vai ter um bocadinho para nós percebermos aqui algumas coisas interessantes. Mais para a frente nós vamos ver a importância deste número aqui. Então agora os irmãos fixem. Não precisam decorar os números, mas é só dizer que foi feito um censo para organizar as tribos, considerando o número de soldados disponíveis. E outra coisa que nós temos que considerar, isto são apenas pessoas com mais de 20 anos. Havia pessoas com 19 que já eram casadas. Se atualmente nós conseguimos casar com 19, naquele tempo não havia adolescência. Isto é uma invenção moderna. Havia pessoas com 19, com 18, já estavam casadas, mas não estavam aqui ainda nesta conta. Pergunta por curiosidade. Porquê que alguém com 19 ou 18 anos, vamos imaginar que já estava casado, adulto, não é? Porquê que não estava nesta contagem? Alguém com 18 eu acho que não tem menos força que alguém de 20. Havia um princípio que o Senhor utilizava, e nós depois vamos ver isso bem espelhado, que era, quando alguém se casava, estava isento do serviço militar durante 1 ano. A ideia é, providencia felicidade na tua casa para a tua esposa. E a pessoa então, durante este ano, não tinha que ser integrado nas Forças Armadas, ou seja, no Exército, durante 1 ano. Então, se houvesse ali pessoas com 19 anos, estariam isentas disto, e assim que faziam 20, então estariam aptos para a guerra. Então nós temos agora aqui o acampamento. E nós vamos começar colocando o centro do acampamento, que é o tabernáculo. E nós agora temos aqui o tabernáculo que estava no centro, e tudo o que vai acontecer no acampamento é em torno do centro. Então o Senhor agora, já sabemos o número das pessoas, e vai organizar as tribos, espalhando-as em torno do tabernáculo. Como? Temos ali a Rosa dos Ventos, só para nós termos orientação, e a Bíblia descreve considerando bem a orientação. E por isso, então, norte para cima, sul para baixo, ocidente, oriente, oeste e este ou leste. Então, a entrada do acampamento era aqui. Do lado oriental, nós tínhamos estas 3 tribos: Judá, Isacar e Zebulon. E em cada grupo de 3 tribos, que ficava de um dos lados do acampamento, havia o estandarte liderante. E aqui era o estandarte de Judá. Tanto que às vezes diz, e partiu o grupo de Judá. E o grupo de Judá era Judá, Isacar e Zebulon. Então, Judá era a tribo de referência. Quando partiam, Judá era a tribo mestre deste grupo aqui oriental. Depois, temos aqui as tribos de Ruben, Simeão e Gad. E o estandarte liderante era o da tribo de Ruben. Então, esta tribo vinha a seguir. Depois temos ali a tribo de Efraim, que liderava aqui este conjunto de tribos que estava ao ocidente: Efraim, Manassés e Benjamim. Na verdade, sabemos que Efraim e Manassés estão sempre juntos, porque eles são irmãos, então são a tribo de José. E temos aqui, não se esqueçam, este aqui é uma tribo apenas. E temos ali no lado norte Dan, Asser e Naftali, liderados pela tribo de Dan. Então, quando eles acampavam no acampamento, eles tinham que acampar por tribos nestas posições. Não era de qualquer maneira. E se houvesse uma mulher que casava com um homem, uma mulher de Ruben que casava com um homem de Zabulon, ela naturalmente, a mulher é que iria para aqui. Era a casa paterna que prevalecia. E agora falta-nos aqui a tribo de Levi. Os levitas, o que é que faziam? Iam acampar em torno do tabernáculo por famílias. Então tínhamos aqui os coatitas, que acampavam do lado sul, os gersonitas a ocidente, os meraritas lá do norte
e deste lado havia as tendas de Arão e Moisés, que eram as pessoas que tinham acesso direto para a entrada do tabernáculo. Então nós tínhamos esta organização e as tribos estavam em torno do tabernáculo, mas não tinham acesso direto. Havia ali como se fosse uma proteção. E esta proteção era providenciada pela tribo de quem? De Levi. Que era para preservar precisamente o quê? A santidade do tabernáculo. Então, eles tinham sempre que acampar desta forma. E agora, quando eles iniciassem a marcha, também vão manter esta organização. E nós vamos ver mais daqui a bocadinho. Eles vão manter esta organização. Então, esta organização pretendia o quê? Mostrar simbolicamente uma coisa. O Senhor está no centro. O tabernáculo está no centro. A vida religiosa e a vida social de Israel gravitava em torno do Senhor. Não havia nada que não tivesse a ver com o Senhor. Lembram-se, até para matar o animal. Eu tenho uma vaca que quero matar. Eu estou na ponta, afastada. Onde é que eu tinha que levar a vaca? Tabernáculo. Como é que eu não ia ter o Senhor em mente? Sempre o Senhor estava na mente daquele povo para tudo aquilo que eles faziam. E esta era mesmo a ideia. Esta organização permitia o quê? Proteger a santidade do tabernáculo. E as tribos não tinham acesso direto. Havia aquele tampão que era a tribo de Levi, que só tinha finalidade de tratar de tudo o que tinha a ver com as coisas sagradas do tabernáculo. Também tinha a função de distinguir funções diferentes dentro do povo. As pessoas não fazem a mesma coisa. Há um que protege do lado norte, há um que protege do lado sul. E isto também é bom para nós percebermos que nós devemos ter funções diferentes. E aqui as funções diferentes complementavam-se. Tinha também a função de facilitar a marcha, porque agora quando eles tinham que partir, posso adiantar-vos já, partia primeiro esta tribo, depois partia este grupo e a seguir, depois partia este grupo e a seguir. Então, quando eles começavam a partir, a organização facilitava tudo. Esta organização facilitava já a marcha que eles depois iriam ter quando tinham que começar a avançar. E ensina também visualmente a verdadeira espiritualidade. E esta qual é? No centro de tudo está o Senhor. O Senhor deve ser o centro, tanto simbolicamente ou fisicamente, como podemos ver, como simbolicamente. Então, isto é o que nós temos aqui. O livro avança e depois vai falar sobre o resgate dos primogênitos. E nós já sabemos, de acordo com a lei, isso tinha sido dito muito antes, em Êxodo nós lemos, consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, homens e animais, o Senhor diz, são meus. Então, todo o primogênito, nós sabemos que pertencia a quem? Ao Senhor. Quando era o primogênito, por exemplo, de uma ovelha, pertencia a quem? Ao Senhor. O que é que acontecia com este animal? Tinha que ser oferecido, porque pertence ao Senhor. Então era sacrificado. E se fosse o primogênito de um jumento, pertence a quem? Ao Senhor também. Mas pode sacrificar o jumento? Não, porque é um animal imundo. Então como é que se faz? Ou era resgatado, dava-se outro animal em lugar do jumento, ou se não se quisesse resgatar, tinha que se matar o animal. Dar uma cacetada na nuca, o animal morria porque pertencia ao Senhor. E os primogênitos humanos pertencem a quem? Também ao Senhor. Nós não podemos sacrificar. Então eles obrigatoriamente têm que ser o quê? Resgatados. Então, em Números, novamente, o Senhor vai voltar a falar do resgate dos primogênitos. E aquilo que Deus vai fazer, vai separar aquilo que nós começamos a ver no livro de Levítico, a tribo de Levi. E a tribo de Levi, então, o Senhor disse assim, esta tribo é para mim. E esta tribo é para mim, e agora eu vou fazer isto simbolicamente para vocês perceberem. Antes de vocês iniciarem a marcha, simbolicamente vai ficar claro que esta tribo é minha. Então, os levitas vão ser resgatados em lugar de quem? Dos primogênitos. Vai ser feito apenas uma vez,
de forma simbólica e que vai ter aqui uma representação histórica. E nós vamos ver isto acontecer no livro de Números. E por isso, aqueles números que eu vos apresentei há pouco tempo, eles vão ser importantes. Então agora, Moisés vai fazer os censos a mando do Senhor e vai contar todos os primogênitos. E diz assim: todos os primogênitos varões, homens, contados nominalmente de um mês para cima, segundo os censos, foram 22.273. Então temos agora aqui 22.273 primogênitos. Então tem que haver resgate de quantos primogênitos? 22.273, porque todos são do Senhor e nós não podemos sacrificar nenhum deles. Então temos que os resgatar a todos. Mas o Senhor disse que, em lugar dos primogênitos, não é? Vão ser substituídos por quem? Pelos levitas. Vai ser feito apenas uma vez, simbolicamente e historicamente. Certo? Então, no lugar deste número, Deus vai fazer o quê? Vai resgatar, escolhendo para si, os levitas. E diz assim: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Muito bem. Temos um problema matemático. Lembram-se quantos levitas havia, da idade de um mês para cima? 22.000. Não chega. Então temos aqui um problema matemático. Como os levitas fizeram esta substituição, nós temos que fazer aqui o acerto matemático. E agora o irmão diz: mas por que é que o pastor está ali com invenções? Não, está mesmo na Bíblia. A Bíblia tem lá a falar de matemática. Bem, então a Bíblia vai apresentar contas e vai dizer que 22.273 menos 22.000 vai dar aquilo que nós rapidamente conseguimos fazer, 273. Então falta resgatar quantos? 273. E Deus vai precisamente dizer: sim, é necessário fazer o resgate deste número de pessoas. Então Deus vai dizer o que é necessário. E isto é interessante para nós vermos a Bíblia, que quando às vezes alguém está a ensinar, mas isto parece aqui já invenções. Não é mesmo invenção. E a prova está aqui no texto, diz assim: pelo resgate de quantos? Está aqui. A matemática não pode falhar, não é? Pelo resgate deste número, Deus já tinha feito as contas antes de nós, não é? Então o Senhor vai dizer: pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel que excederam o número dos levitas, está aqui a dizer: tomarás por cabeça, por cada um deles, dos primogênitos, 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo. Eu fui fazer as contas, considerando aqui o valor, dava qualquer coisa que hoje nós diríamos cerca de 130 euros. Mais ou menos, 130 euros. Não podemos entender como 130 euros na realidade atual, não é? Era a mesma coisa que eu vos dizer se vocês tivessem, vamos considerar que nós iríamos ter o euro e nunca tivéssemos o escudo, 130 euros em 1980, não é? Era muito dinheiro. Se fosse, então em 1970 seria muito dinheiro. Pronto, é o valor em termos numéricos que nós temos para hoje, mas com certeza havia de ter aqui um outro valor na prática naquela altura. Mas pronto, seria o valor de referência. Então, todos os primogênitos que excedessem aquele número tinha que ser pago. Então, tínhamos que agora resgatar estes 273. A pergunta é: porquê é que havia um valor fixo? Porque eu sei que na nossa cabeça alguém poderá pensar: então, mas o pobre e o rico pagam o mesmo? Sim, pagam o mesmo. A não ser que alguém me quisesse dizer que o filho do pobre vale menos do que o filho do rico. Porque se são todos do Senhor e valem todos o mesmo, então o resgate também tem que ser o mesmo. Não pode ser diferente. Estamos a falar de um ser humano. E os seres humanos não têm valores, são diferentes, mas têm o mesmo valor diante do Senhor. Então, seria para mostrar a igualdade entre seres humanos, para que o resgate seguisse um padrão, porque nós vemos que Deus não deixa nada ao acaso e Deus conhece o coração humano. Havia sempre alguém que ia tentar a fraude. Mesmo diante de Deus, quem não tenta?
Quem de vez em quando não falha o dízimo e justifica na sua cabeça? Mas este mês não deu, Deus vai compreender. Tem que dar, se é uma porcentagem, dá sempre. Se é uma porcentagem, dá sempre. Mas eu só ganhei 10 euros. A porcentagem é 1. Dá sempre. Mas nós justificamos. Há sempre o esquema. E para nós que somos latinos, grande parte de nós, não é? Nós gostamos muito do esquema. Não, não. Há um valor fixo, está bem definido. Mas o ciclo sou eu que defino. Não, não, não. É o ciclo do santuário. Porque alguém podia... É uma espécie de côvado, porque nós tínhamos o côvado. O israelita tinha um côvado que era diferente de um côvado egípcio. Aqui não. A referência do santuário é igual para todos. Então, Deus vai aqui já definir o padrão. Não encontrei, e eu pesquisei. Estava curioso, porquê? Se temos que agora resgatar 273, 22 mil já tinham sido resgatados substitutivamente pelos levitas, quem eram os 273 pais que tinham que pagar, agora este valor, a Bíblia não nos apresenta. A Bíblia não nos apresenta, eu não consegui encontrar, fui logo pensar, a maldade humana veio logo de cima, porquê que sou eu a pagar e não é o outro? E eu depois penso, de facto, porquê que isso me veio logo à cabeça? É logo eu pensar, mas já quero comparar-me com o outro. A Bíblia não diz. Não sei como é que foi, mas sabemos apenas que foram resgatados, mas se algo tiverem esta curiosidade podem continuar a pesquisar, mas provavelmente vão encontrar a mesma resposta que eu, que é não resposta clara a isso, mas o que é importante definir é que os levitas foram utilizados como resgate, mas ainda assim havia aqui uma falha. E nós conseguimos perceber com isto que Deus é rigoroso. Deus não diz, pronto, fica assim. Não, não fica assim. Nós é que lidamos desta forma. Com Deus, a matemática tem que bater certo. E se há aquele número que tem que ser resgatado, Deus vai dizer, eu quero resgatar este número. E só assim fico satisfeito. Então, isto aconteceu naquele momento. A pergunta é, e depois disto, como é que fica? Depois disso, todos os primogênitos homens tinham que ser resgatados de forma individual. Imagina que agora nós vivíamos no povo, não é? Eu tinha um filho, com a idade de um mês, eu tinha que fazer o pagamento de 5 ciclos do santuário para resgate do meu primogênito. Estão a perceber? Aquilo aconteceu simbolicamente os levitas, porque agora sabemos então que os levitas pertencem a quem? Ao Senhor, mas depois disso, todos os primogênitos tinham que ser resgatados através deste pagamento. Então, para depois não dizermos, já aconteceu e serviu para todos. Não, não serviu para todos. Foi apenas algo que aconteceu ali, uma vez, histórica e simbolicamente. A partir daí, havia sempre este pagamento. Depois o livro vai-nos apresentar algo que nós já tínhamos estudado no livro de Levítico. De certa forma também em Êxodo, que era o ofício dos levitas. E nós sabemos que há 3 tribos, de 3 famílias levíticas, os coatitas, gersonitas e meraritas, funções diferentes. Pergunta para ver se alguém tem estado atento. Arão era de que família? Arão era filho de Arão, não nos ajuda. Qual era a família? Não, qual era a família dentro da tribo de Levi a que Arão fazia parte? Se fosse numa prova oral, eu virava, alguém disse gersonita, outro disse coatita, eu dizia sem criar pressão, mas um de vocês está errado. Os dois não podem estar certos. Arão só pode ser de uma família. Mas aqui errar não há problema. Era coatita. Arão era coatita. Porque é dos coatitas que saem os sacerdotes. E Moisés era de que família? Não, porque era irmão de Arão. Então tinha que ser da mesma família. Se eram filhos do mesmo pai, então tinham que ser da mesma família. Eles eram os dois coatitas. Sim, sim. E eram as pessoas que tinham a responsabilidade de transportar os objetos sagrados. Eram os coatitas. Só que eles não podiam tocar nos objetos. Eles transportavam. E a pergunta agora é, e quem é que, então, tapava os objetos sagrados? Era uma família coatita só, que era a família de Arão. Dentro dos coatitas, nós temos
uma família que é a família de Arão. Então, os sacerdotes, todos eram de família? Da família de Arão. Então, todos os sacerdotes eram coatitas, mas nem todos os coatitas eram sacerdotes. E eu gosto de fazer isto para gerar confusão. Isto era a mesma coisa que eu dizer. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E agora o irmão ficou a pensar. Mas, fixem, todos os sacerdotes eram desta família, mas era de uma família específica. Então, esta família específica, que era a família de Arão, o que é que fazia? Tocava nos objetos sagrados para manusear, tapava, e depois deixava. Os coatitas pegavam nos objetos para transportá-los, mas não podiam tocar diretamente no objeto e nem podiam olhar para os objetos sagrados. Depois temos os gersonitas, que transportavam os têxteis. Não se esqueçam da quantidade de cortinas e tecidos. Por exemplo, o tabernáculo, aquilo que cobria o pátio, havia muito pano à volta. Então, tudo isso era bem dobrado, de forma organizada, e era transportado pelos gersonitas. E toda a outra estrutura mais pesada era transportada pelos meraritas. Tábuas, colunas e as coisas que pesavam mais eram os meraritas que faziam o transporte destes objetos. Então agora imaginem o tabernáculo, aquilo para ser desmontado, o primeiro grupo a entrar, quem eram? Eram os coatitas, uma família apenas, cobriam os objetos sagrados, saíam, depois iam os coatitas, organizavam os objetos sagrados, tiravam com muito cuidado, e eles podiam então começar, depois entravam, começavam ou afastavam-se, entravam depois as outras famílias para tirar tecidos e toda a outra estrutura mais pesada para poderem fazer o transporte. Então, isto é novamente aqui repetido no livro de Levítico. E a partir daqui, o Senhor também vai definir algumas coisas importantes sobre os levitas. Porquê? Nós encontramos esta informação, mas olha, estamos curiosos. A partir de quando é que alguém, imaginem que eu nasci numa família levita, a partir de quando é que eu começo a trabalhar? Porque eles têm que entrar ao ofício. Podíamos achar que Deus deixou isto, esqueceu-se de definir, ou quando alguém tivesse maturidade. E se fosse assim, quando alguém tivesse maturidade, íamos entrar sempre naquilo da subjetividade. Deus não trabalha desta forma. Então Deus vai definir claramente. E em Números, no capítulo 4, vários versículos, porque eles depois vão sendo referentes a cada uma das famílias, e estes vários versículos, eles dizem basicamente o mesmo em essência. Por isso é que eu coloquei aqui, diz assim, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Então, os levitas entravam em função plena quando eles tinham o quê? 30 anos. E ficavam em função plena até aos 50 anos. Perguntas que nós temos. Porquê é que só podiam entrar levitas em função plena? Os irmãos estão a ver que eu estou a repetir isso várias vezes. A partir dos 30. Porquê é que não podiam entrar com 23? Ou com 25? Porquê? Havia alguma formação? Entrava ao serviço como? Que experiência tinham? Havia formação? E o que é que faziam depois dos 50? Havia pessoas com vigor. O que é que faziam depois dos 50? São várias questões que nós devemos analisar. E vamos tentar responder a cada uma destas questões que nós temos aqui. Porquê é que só eram aceitos levitas com esta idade? Não nos podemos esquecer nunca do trabalho que eles faziam e da sua natureza. Primeiro, é um trabalho que implica esforço físico. Imaginem os meraritas. Não vamos meter ali uma criança com 13 anos. Não vai aguentar. Quando tiver que fazer o deslocamento e a jornada são vários dias a caminhar, param para dormir, mas a caminhar, não vai aguentar transportar aquele peso todo. Então, tem que ser pessoas com vigor. É isso que nós queremos, então tem que ser alguém adulto. Tem que ser alguém adulto. E isso também vai mostrar que a partir de certa idade a pessoa também perde o vigor. E por isso, imaginem um merarita
com 70 anos não pode fazer o transporte daqueles objetos. Então, está naquela fase da vida em que nós sabemos que a pessoa, por norma, está saudável e tem força para fazer o trabalho, o esforço físico. É um trabalho de grande responsabilidade. Não entra aqui qualquer pessoa. Não vamos atribuir responsabilidades que são sérias a pessoas que não têm maturidade. Nós não vamos fazer isso. Havia muito rigor. Os irmãos viram o que é que acontece. Quando alguém não cumpre, há o risco de quê? Há o risco de morte. Não há espaço para um adolescente imaturo chegar lá e fazer uma brincadeira. Ali não há espaço para isso. Diante do Senhor, seriedade e responsabilidade total. Brinca. Então, vamos ver adultas que são responsáveis para assumirem bem a sua responsabilidade. E por isso, nós temos aqui uma coisa que eu gostava de me deter um pouco. Porquê? Tem a ver com aquilo que nós, de certa forma, temos feito. Encontramos em algumas igrejas, tem a ver com o estilo das igrejas, mas aquilo que nós procuramos fazer é tornar sérias as coisas que nós fazemos para o Senhor. E há certas coisas que as crianças não vão fazer. Porque elas não têm a maturidade para dar a seriedade às coisas. Uma criança não vai pregar na igreja. Mas a criança tem muito jeito. Não, uma criança com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos, não vai subir ao púlpito. Depois vai falar do quê? Da responsabilidade marital? Vai falar o quê? Como educar um filho? Vai falar para alguém de 60 anos? Não, isto não vai acontecer. Nós encontramos um padrão nas Sagradas Escrituras. Responsabilidades sérias não são para crianças, então não vamos tornar as coisas infantis. O culto à responsabilidade que as crianças não vão ter. Há algumas que nós permitimos para elas poderem introduzir e começarem a ter responsabilidade e participarem do culto. Há outras que elas não vão ter. São sérias. Não há espaço para brincadeira, não há espaço para uma piada. E nós encontramos isso como padrão. Eu depois comecei a pensar muito sobre isso. Porquê? Existe uma tendência nossa de querermos achar que depois no culto a participação das crianças deve acontecer. E deve. Mas às vezes acho que se extravasa. Mas nós não encontramos espaço para as crianças terem esta participação. Não. Isto é feito por pessoas experientes, adultas. E eu depois fui dar o meu trabalho de ver as qualificações para a liderança. E diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irresponsável, esposo de uma só mulher. Uma criança pode ser casada? Não. Então estamos a falar de um adulto. Mas podíamos dizer, mas e se não for casado? Muito bem, vamos continuar a ler o texto. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Uma criança pode ser hospitaleira? Pode. Apto para ensinar. Bem, em princípio, só ensina quem aprende. Então já estamos a falar de alguém que, em princípio, tenha uma idade. Mas tudo bem, ainda é discutível. Nada de ovinho, não violento, porém cordado, inimigo de contentas, não avarento, que governe bem a própria casa. Este texto está a ser escrito numa sociedade patriarcal. Quem governa bem a casa? A criança? Não. O bispo não pode ser infantil. Nós não encontramos nas Sagradas Escrituras. Criando os filhos sob disciplina. Então quem tem filhos? Uma criança tem filhos. Quando tem, nós dizemos que é um descuido. E foi uma irresponsabilidade. Quem tem filhos é um adulto. E o texto continua, fala mais e diz: não seja neófito. E neófito tem a ver com falta de experiência. Então nós encontramos nas qualificações para a liderança sempre o quê? Um adulto. Quando Deus está a dar indicações específicas para o sacerdócio, está a dar informações para que nós tenhamos a certeza que quem vai ocupar é quem? Um adulto. Então, se por um lado nós dizemos sim, deve ser um adulto, por outro lado também devemos compreender que, meus irmãos, com 30 anos já não há espaço também para infantilidades. E nós temos muito adulto infantil. Também já não há espaço. Aquela ideia de ser eternamente jovem. Não. Já não há espaço também. Temos que assumir aquilo que é a nossa responsabilidade de acordo com aquilo que é a nossa idade. E nós encontramos isto aqui de forma muito clara. Havia alguma formação anterior? Esta é a pergunta. Porque alguém vai começar um serviço que, se fizer alguma coisa errada, pode morrer. Se calhar faz sentido haver formação. Agora vejam o que é que diz
E a Bíblia não se contradiz. Números, capítulo 8, 24, diz assim: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. Mas então era 30 ou 25? 30 entravam em serviço pleno. Com 25, começavam a ajudar os outros. Estavam 5 anos. 5 anos a ver os outros. Com 30, começavam a responsabilidade plena, que iria até aos 50. Então, havia todo este período dos mais jovens, que já entravam com alguma maturidade, começarem a ver como é que as coisas se faziam para irem aprendendo. Então, e os que tinham mais de 50 anos? O que é que se fazia com estas pessoas? Diz assim: mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargos deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então vemos aqui o Senhor a ter um cuidado social com os próprios levitas mais velhos, mas ao mesmo tempo também sabe que as pessoas estão ainda com alguma idade que lhes permite fazer algumas coisas, mas eles saem do serviço pleno, mas continuam próximo dos seus irmãos mais jovens a prestar auxílio naquilo que é necessário, mas deixam de assumir a responsabilidade plena. Por um lado é um descanso que o Senhor lhes dá, e por outro lado também o Senhor zela para que eles não parem, porque a ideia de reforma é um conceito nosso. A Bíblia não tem reforma. A pessoa deve trabalhar até quando? Até morrer. Porque o ser humano foi feito para continuar sempre ativo. E até nós, empiricamente, sabemos isso. Mesmo quando alguém se reforma, nós sabemos que quando a pessoa não tem uma ocupação, nós dizemos, envelhece mais rápido. Porque nós precisamos sempre de ter alguma coisa. E o Senhor tem este cuidado com os mais velhos. Vocês já não têm a responsabilidade, descansem, serviram. Mas podem continuar aqui ativos, auxiliando os vossos irmãos. E há todo este cuidado que o Senhor tem. E agora já temos o povo organizado, já temos a informação para os levitas e o povo está preparado para partir agora do Sinai em direção à terra prometida. O povo, eles saíram do Egito no primeiro ano do calendário religioso, no mês de Nissan. Naquilo que foi a celebração, ainda se lembram? Da Páscoa, primeira Páscoa, no dia 15. Demoraram, não se sabe ao certo, 2, 3 meses para chegarem até ao Monte Sinai. E eles chegaram finalmente ao Sinai. E agora, eles permaneceram até o dia 20 do segundo mês do segundo ano. E diz assim, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, estamos a falar do mês de Ziv, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. O povo tinha duas coisas para orientar. Ainda se lembram? Era a nuvem durante que parte? O dia. E era a coluna de fogo durante a noite. E Deus tinha dito, quando a nuvem parar, vocês fazem o quê? Param. A nuvem desceu sobre o tabernáculo e ficou parada, quase um ano. E eles viam a nuvem todos os dias. E eles sabiam, quando um dia a nuvem se levantar, é porque nós temos de segui-la. Porque a nuvem não vai só se levantar, vai começar a andar. E eles sabiam que tinham que seguir. Então, aconteceu neste dia, a nuvem agora ergueu-se. E o povo estava com expectativa. Vai para que direção? Norte, sul, leste ou oeste? Eles sabiam que a princípio ia para norte, então a nuvem agora vai começar a ir em direção ao deserto de Pará. E pela primeira vez desde que eles chegaram ao Sinai, eles vão agora começar a sua jornada. Nós vamos ver aqui o mapa. É um mapa conhecido. Eles saíram do Egito, estavam aqui na terra de Gósen, Ramsés, Sucote, Etá, Pi-Hairote. Eles atravessam aqui o Mar Vermelho, descem para baixo, é aqui onde eles vão encontrar as águas amargas. Este é o percurso da murmuração. Eles vão continuando até se estabelecerem-se aqui no Sinai, e é aqui onde eles vão ficar cerca de 11 meses, 1 ano a 11 meses. Agora a nuvem levanta-se e o texto diz-nos que vai em direção ao deserto de Pará. Não diz exatamente para que lugar, porque
porque eles vão fazer agora várias paragens aqui, só podia ser para norte, porque a terra prometida está aqui. Então a ideia era eles rumarem em direção à terra prometida, podia ser por aqui ou podia ser por aqui. Seja qual for a rota, mas eles tinham como destino chegar aqui a esta região. Então agora o povo vai partir daqui, onde está, em direção ao deserto de Pará. E o texto é muito claro: os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Pará. Então eles sabiam que tinham que parar aqui. Quando a nuvem parava, o que é que eles faziam? Tinham que parar. E esta era a orientação. O texto diz que Moisés fala com o seu cunhado para que o seu cunhado fosse com eles. O texto não é claro, porque nós não ficamos a saber se o cunhado aceitou ou não o desafio. Não se esqueçam que a família do cunhado de Moisés era aqui desta região de Midian, e eles conheciam bem toda esta região do deserto. Então Moisés pede ao seu cunhado. No texto não nos diz qual foi a resposta. Inferimos que o seu cunhado foi com ele, porque nós depois, em Josué, vamos ver que havia um conjunto de pessoas que viviam entre o povo de Israel, que eram os queneus. E o cunhado de Moisés era conhecido como queneu. Não sabemos se juntou-se mais tarde ou se ele aceitou o desafio, porque Moisés diz: olha, acompanhem-nos, vocês conhecem o deserto e podem servir-nos de guia. E depois o texto diz que eles partiram. Nós não encontramos a resposta. E eu acho que se fosse não, se calhar a resposta tinha sido explícita. Por exemplo, Moisés pediu ao seu sogro para ir com eles. E o sogro disse o quê? Não. E a resposta estava explícita do sogro. Por isso, mas é uma inferência nossa apenas, mas também Moisés faz o pedido. Eu acredito que fosse por delicadeza ou por gostasse do cunhado, porque na verdade eles não precisavam de guia, não é? Qual era o guia que eles precisavam? A nuvem ia guiá-los. Eles tinham o melhor guia que podia existir, e por isso nós também não podemos dedicar aqui tanta importância a isso. Então agora eu queria colocar, e estamos mesmo a terminar, este é o nosso último slide, colocar aqui novamente a organização das tribos. E agora eles tinham que marchar. Vamos imaginar que eles tinham que marchar nesta direção para aqui. Então agora como é que seria? A primeira tribo, o primeiro grupo que iria partir era o grupo de Judá, Isacar e Zebulon. Então eles iriam providenciar proteção na dianteira. Eles iriam providenciar. A seguir, não se esqueçam, estes partiam. Quando partiam, isto aqui já não existia. Já tinha sido tirado. Então, entravam coatitas e gersonitas, seguiam Judá, é como estes dois iam atrás. Entrava depois os Rubenitas. A seguir iam os coatitas, com os utensílios sagrados. Tinham que ir no meio, têm que ir protegidos. Os utensílios sagrados. Depois, então, temos já aqui os coatitas. Desculpem, eu disse coatitas aqui, não eram os gersonitas e meraritas que seguiam. Depois temos ali os coatitas. Depois, Efraim, Manassés e Benjamim iam a seguir, e os danitas lideravam este último grupo, iam aqui a retaguarda, e eles marchavam assim, por esta ordem, de forma extremamente ordenada. E dentro de cada tribo iam por famílias. Não era a ideia que eu tinha, por exemplo, quando era miúdo, eles iam, cada um ia à vontade. Não, eles quando estavam na marcha, eles estavam organizados em alerta. Em alerta. Porque, não se esqueçam, a contagem que foi feita era para organizá-los, e a contagem, o censo que nós encontramos logo no início do livro era um censo quê? Militar. Era um censo militar. Então não podiam as pessoas sair desta formatura, porque esta formatura servia precisamente para proteger todo o povo. É a dúvida. Onde é que ia Moisés? Onde é que ia a arca? O texto, temos uma regra, mas o texto gera-nos confusão. Vejam o que é que diz. E por isso é que eu meti ali para discussão. Vejam o que é que o texto diz. Partiram, pois, do Monte Sinai caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso.
Então, afinal, a arca ia onde? A arca ia na frente, com 3 dias de distância? Pelo menos parece. Mas o texto também diz antes, e Deus tem regras bem definidas, que quem levava os objetos sagrados era quem? E na indicação nós não encontramos a dizer os objetos sagrados, excepto a arca. Nós não encontramos isso. Então onde é que ia a arca? E é aqui que se gera a discussão. Eu pessoalmente acreditava antigamente que ia aqui. Hoje não acredito. Eu acredito que ia aqui. Está no meio. Mas alguém pode dizer, mas seria para orientar o povo. Mas eu acho que a nuvem servia. Eu acho que a nuvem fazia. Então, o caminho de 3 dias, vamos começar por aqui, Alexandra. O caminho de 3 dias não é que a arca tinha uma distância de 3 dias. É que eles caminharam 3 dias e nestes 3 dias que eles caminharam, a arca orientava. E esta leitura também se pode fazer. Diz, partiram, pois, do Monte Senhor, caminho de 3 dias. Partiram quem? O povo. E depois diz, a arca da aliança do Senhor ia diante deles no caminho de 3 dias que eles fizeram. Porque a arca, então Moisés parte com a arca e um grupo de coatitas. E eles ficam à espera 3 dias e depois como é que depois no terceiro dia, agora vamos partir? A arca estava vulnerável. Agora os irmãos, a arca estava protegida. Não houve histórias em que a arca foi roubada. A arca teve entre os filisteus. A arca foi roubada. Mas quem rouba, rouba primeiro. Então a arca, mas Deus não queria que a arca fosse roubada. Deus não diz, a arca defende, se for roubada não se preocupem, não vai acontecer isso. Mas roubaram na mesma. Mas roubaram-na. Mas nós não queríamos que eles tivessem roubado. Mas o Senhor não quer que a arca seja roubada porque Ele se pode defender. Então, eu acredito que o caminho de 3 dias para mim é fácil aqui compreender. Eles fizeram, a primeira vez que caminharam 3 dias. E nestes 3 dias a arca orientou. Agora, a arca ia adiante e aqui é que os teólogos depois têm aqui a discussão, porque a arca ia adiante, na verdade a arca estava aqui, mas liderava o povo. Porquê? A arca estava intimamente ligada com o quê? Com a nuvem. A nuvem, quando pousava sobre o tabernáculo, estava onde? Sobre a arca. A nuvem estava sobre a arca, então há uma ligação íntima entre a nuvem e a arca. Porque quando o povo parava, a nuvem estava sobre a arca. Quando a nuvem encheu o tabernáculo, ninguém podia entrar, mas depois ficou onde? No lugar santíssimo. Então acredita-se que seja uma linguagem figurada a dizer que a nuvem orientava o povo, não é? E o povo seguia a nuvem, porque a nuvem tem uma ligação direta com a arca. É uma interpretação. Eu atualmente estou inclinado, porque vejo sentido nesta formação que a arca fosse aqui. 3 dias para mim não faz sentido e o texto parece também permitir a interpretação que eles caminharam foram 3 dias. Mas Deus não... Então se ele dissesse que não, Deus ia ficar perdido, ia ficar sem solução. A nuvem estava aqui parada e eles precisavam de guia. Mas em Êxodo e Levítico, nós vimos que o Senhor diz, vocês, quando tiverem que caminhar, vocês vão ter 2 referências durante o dia. A nuvem e durante a noite, a coluna de fogo. Que eram as referências que os orientavam. Não podiam depender, até porque se o cunhado de Moisés morresse, como é que faziam depois? Então, tudo
Não se esqueçam, nós estamos a falar que tudo, a dependência deles era do Senhor, que era para não falhar, não é? Então, olha, fica para discussão, para continuarmos a pensar sobre isso, porque temos de terminar a nossa aula, mas é para verem que, se calhar, há situações que não são assim tão claras. O importante para nós é que o Senhor estava a liderar o povo. Obrigado.